E se você quer colocar a CIF na prática, recomendo o uso do método RehabCycle. Ele foi desenvolvido lá em 2008, já com o objetivo de trabalhar funcionalidade em ciclos. Então, a gente teria uma meta principal e metas complementares, para que a gente pudesse, de fato, melhorar a funcionalidade da pessoa idosa. Lembrando sempre que as metas, elas devem ser metas SMART, ou seja, esse SMART vem do inglês S de específico, M de mensurável. Essas metas elas precisam ser atingíveis, factíveis. Elas precisam ser relevantes, relevantes para você, mas principalmente relevante para o seu cliente. E ter o tempo definido. Então a gente vai trabalhar, por exemplo, o seu paciente ele tem por objetivo utilizar o banheiro sozinho, né? Sem interferência de terceiros. Isso a meta é algo que para ele é importante, é relevante. Então a gente precisa trabalhar isso como uma meta principal com metas complementares. Para que ele possa ir até o banheiro sozinho, eu vou precisar trabalhar com ele o levantar e sentar, porque ele vai precisar pegar o andador dele, levantar da cama, da cadeira onde ele está. Eu vou precisar trabalhar a marcha, porque ele vai precisar ir até o banheiro. Chegando do banheiro, ele vai precisar fazer um giro e depois sentar novamente e levantar novamente. Ele vai precisar fazer a higiene íntima dele, ele vai precisar vestir roupa, tirar roupa. Então, tudo isso são métodos complementares que eu posso vir trazendo e agregando para esse ciclo. E aí eu vou, obviamente, pactuando com o paciente as metas, o tempo que eu vou levar para cada uma dessas metas. Mas, como eu falei, ela precisa ser específica. Eu não vou falar simplesmente que ele vai voltar a andar. Ele vai voltar a andar sem o auxílio de terceiros, porém fazendo uso de andador. Eu preciso ser específica. Eu preciso que seja mensurável. Qual é a distância que ele vai percorrer? Do quarto até o banheiro. Então, eu preciso que isso seja algo que motive esse paciente. Tem que ser importante para ele, relevante para ele. Por que é que ele quer ir sozinho até o banheiro? Né? Porque ele quer ter a autonomia e a independência dele preservada, porque ele quer ter privacidade. Então, o que é que motiva esse paciente? Depois, obviamente, eu preciso discutir, pensar com ele num tempo, né? Não dá para dizer, você vai voltar a andar e usar o banheiro novamente sem que a gente pactue quando. Então, o RehabCycle nos ajuda nesse processo, tá certo? Bom, e aí eu fiz uma boa avaliação, mas eu preciso entender que a avaliação não termina no final da sessão. A sessão termina e eu preciso ir para casa estudar esse caso clínico. Porque ainda que eu esteja acostumada a atender pacientes que tiveram uma fratura de quadril, por exemplo, esse paciente é um paciente único. Não importa em que dia de pós-operatório ele está, não importa se eu já estou acostumada com esse tipo de fratura, de prótese, de cimento, de cirurgia, enfim. Não importa, porque é um sujeito diferente. E ele tem, né, sua história de vida, ele tem o seu limiar de dor específico, ele tem as representações que essa fratura traz para ele, o que é para ele depender de outra pessoa, o que é que motiva ele a sair da cama, o que é que eu posso trazer para esse tratamento que eu vou fazer com que esse paciente ele queira melhorar mais rapidamente, ou o que é que eu não devo tocar no assunto porque eu sei que isso não vai fazer bem para ele. Então, é um paciente diferente. Quais as comorbidades que ele tem? Então, a gente precisa, mais uma vez, estar com foco sempre na funcionalidade, né? E aí, depois que eu estudei esse caso e eu consegui definir o diagnóstico fisioterapêutico, está na hora de eu definir as metas. Então, aqui o RehabCycle vem me ajudar, porque eu preciso de metas de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. Se a gente está falando de um atendimento particular, em que eu tive ali algum trabalho para atrair esse cliente, né, esse lead, transformar esse lead em cliente, ou seja, converter esse lead.
eu preciso fidelizar esse cliente. E como é que a gente fideliza um cliente? Entregando resultado. É isso que o cliente precisa, de resultado do nosso tratamento. Então, quando eu traço uma meta de curto prazo e eu de fato consigo cumprir, eu estudei, entendi o que eu consigo pactuar com esse paciente, porque as metas elas devem ser sempre pactuadas, né? Nunca impostas. E eu de fato atinjo aquela meta que eu coloquei ali, eu fidelizo aquele cliente. Porque quando ele compra, né, uma sessão de fisioterapia, quando ele investe numa sessão de fisioterapia, ele está comprando o sonho dele, o resultado esperado com esse tratamento. Então, é importante que você entregue. Quando você faz isso no curto prazo, você confere credibilidade ao seu trabalho e você consegue traçar metas de médio e de longo prazo e esse paciente está ali mais motivado, confiando no que você está trazendo para ele. Bom, você definiu a meta, então se atenha a ela, né? Tenha foco. E quando você chegar para a casa do cliente, ou para a clínica, ou para o consultório, você for encontrar esse cliente, além de saber o nome dele, de saber o diagnóstico fisioterapêutico, além de saber o diagnóstico clínico, é fundamental você saber qual é a meta que esse paciente tem, qual a próxima meta a ser atingida. Porque quando você define isso e você tem isso claro, você consegue conversar com o paciente, sempre trazendo a importância dele estar junto contigo na busca por esse resultado. E aí a gente vai repensar e reavaliar periodicamente esse paciente e essas metas que foram traçadas. Porque um paciente que não se atém à meta, ele vai ficar desmotivado. Paciente desmotivado vai desmarcar. Quando o paciente desmarca, sua agenda está ali bloqueada, você não teve a oportunidade de utilizar aquele tempo para que você pudesse atender outros pacientes, você pudesse, né, de repente estudar, ou que você pudesse descansar, ou que você pudesse se alimentar com tranquilidade, enfim, você investiu um tempo ali. E muitas vezes você só descobre isso depois que, além de investir um tempo, você investiu também o dinheiro de deslocamento, né? A gasolina, enfim, o dinheiro do transporte público, do carro por aplicativo. Então, isso gera um prejuízo e um desgaste. Então, quando a gente, lembra que eu falei lá do contrato? Então, toda vez que a gente percebe que aqueles acordos não estão sendo cumpridos, é importante a gente reafirmar esses acordos, puxar essas metas, trazer ali o sonho do paciente, porque senão não vão ser só desmarcações. Se ele começa a desmarcar, ele não vê resultado, e se ele não vê resultado, ele vai desistir do tratamento contigo. E o pior, muitas vezes sai ali não como uma pessoa que vai falando bem para atrair outros clientes, mas para uma pessoa que traz um depoimento que não é legal, dizendo que fez um tratamento contigo, mas não teve resultado. Ele só esquece de dizer ali que ele enfim, contratou um atendimento, pactuou contigo que seriam 2, 3 sessões por semana, e ele desmarcava sempre e por isso não teve resultado. Mas ao invés de falar bem e de ser mais uma pessoa para atrair outras, de repente ele vai ser um detrator e vai falar mal do seu resultado, do resultado que você entregou. Tá certo? Então, importante estar atento. E por fim, a gente precisa pensar nesse aprimoramento constante. Então, a gente precisa fazer a revisão quinzenal de cada caso. Muitas vezes a gente tem ali um paciente que não tem tanta modificação, né? E é importante a gente pensar por que ele não teve tanta modificação. O prazo eu coloquei ali que com 4 semanas ele já estaria deambulando melhor, ou deambulando sozinho, e ele não está ainda. Ou imaginei que com 2 semanas ele já estivesse sem dor, né? Ou com pouca dor, e ele ainda tem muita dor. O que está acontecendo? Então é importante a gente rever quinzenalmente cada caso, pensar se aquela meta que a gente traçou ainda está valendo, se ele já atingiu a meta, eu preciso pensar em outra. Então, a cada 15 dias está ali revendo esse caso. E fazendo uma reavaliação mensal ou bimensal.
porque vai depender muito do perfil de paciente. Se a gente está falando de um caso agudo, a gente vai ter respostas mais rápidas. Então, talvez seja o momento de fazer relatórios e reavaliações mensalmente. Mas se a gente está pensando em um paciente que tem uma doença crônica, degenerativa, progressiva, o que a gente espera é que essa reavaliação não tenha grande mudança. O que eu quero é talvez estacionar esse quadro. E não ter uma piora já é um ganho. Então, talvez uma reavaliação a cada 2 meses já seja suficiente. Então, é importante a gente, né, entender qual é o perfil de paciente. Se a gente está falando de um paciente, por exemplo, de reabilitação vestibular, talvez em 2 sessões ele já tenha o caso dele resolvido. Você já tenha entregado o resultado para ele e você não pode, enfim, pensar em reavaliações mensais, mas reavaliações a cada semana, a cada atendimento, talvez. Enfim, você sabe melhor do que eu o momento de reavaliar o paciente da sua área específica de atuação, não é verdade? Então, um outro ponto importante é estude para entregar o melhor resultado. Se você está fazendo uma revisão e você percebe que o resultado não era o esperado, senta e estuda, vai ler e pensar como fazer para entregar o melhor resultado para esse cliente, né? E pensar qual é a sua dificuldade para atingir a meta estipulada. Será que o problema está nos recursos que você está utilizando ou será que você colocou o sarrafo muito alto quando estabeleceu essa meta? Então, um ponto importante também para se considerar. Bom, aqui a gente fala muito em trilhas de aprendizagem, porque a gente entende que cada um tem uma jornada, um percurso, uma trajetória de vida e uma trajetória profissional. Então, cada um já tem uma bagagem e precisa escolher com cuidado o que precisa colocar nessa mochila agora, nesse momento, para facilitar essa jornada, essa trilha rumo ao sucesso profissional, seja lá o que você define como sucesso profissional para você. Então a gente coloca, né, sempre uma abordagem de trilhas, pensando que você vai construir esse seu caminho de acordo com o que você precisa, com o que você traçou como objetivo para gerir a sua carreira, né? Então, aonde você quer chegar na sua carreira profissional? Isso vai definir quais os próximos cursos, quais os próximos passos, quais os próximos estudos. E aqui eu trago a pós-graduação, seja ela lato sensu, stricto sensu, de maneira questionada ali, interrogada, porque vai depender. Será que é uma pós que você precisa neste momento? Uma especialização que você precisa neste momento? Bom, trazendo um pouco da minha trajetória, desde a faculdade eu sabia que eu queria trabalhar preferencialmente no SUS, mas com pessoas que não pudessem, né, pagar por um tratamento particular de fisioterapia. Eu sabia também que queria ser professora. Então, eu fui buscar pós-graduações, primeiro em fisiologia do exercício, porque eu sabia que era uma deficiência na minha formação, e eu entendia ser fundamental para o fisioterapeuta entender bem como fazer treinamento de força, enfim, seja ele qual fosse com o paciente. Então, primeiro após que eu busquei fisiologia do exercício e treinamento resistido na saúde, na doença e no envelhecimento, porque eu já sabia que o público que eu gostaria de atender seria o público idoso. Então, depois fui fazer uma pós-graduação em gerontologia, para que eu pudesse entender melhor o processo de envelhecimento, não só o envelhecimento saudável, mas principalmente o envelhecimento acompanhado por patologias. E não satisfeita, eu busquei ainda uma pós-graduação em ergonomia, porque o meu foco nessa pós-graduação não era o chão de fábrica, mas a acessibilidade. Então, busquei mais uma pós-graduação. Mas, como falei, eu queria ser professora. Então, entre as pós-graduações, busquei também um mestrado acadêmico. E depois, agora mais recentemente, concluí o doutorado. Então, por que eu busquei isso? Porque eu queria trabalhar com idoso, preferencialmente que não pudesse bancar o atendimento, isso me faria bem, me faria feliz trabalhar no SUS, e eu queria ser professora. Então, essa foi a trajetória que fez sentido para mim.
Então, você precisa pensar qual a sua trajetória, o que faz sentido para você pensar qual o próximo curso que você vai investir. De repente, se você não tem aspirações acadêmicas, não faz sentido um mestrado acadêmico, talvez um mestrado profissional. Se você está agora pensando em como melhorar os resultados que você entrega para o seu paciente, talvez uma pós-graduação não seja o ideal neste momento, mas cursos de formação que você possa ali fazer o curso durante o final de semana, um tempo menor, e ter uma técnica que você possa lançar a mão na hora de atender um paciente, seja lá o Bobat, o Maitland, sei lá, eu qual a área que você atende, ou a técnica que vai te trazer mais recursos, mais resultados neste momento. Então, a ideia é invista sempre de maneira consciente, pensando no que faz sentido para você hoje. Tá certo? Espero que esse momento, essa masterclass, possa ter te ajudado e que a gente se encontre em breve. Tá bom? Um abraço e até a próxima.